Olá, programador! Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde vamos fazer um CRUD na linguagem Python. Vamos fazer o back-end utilizando a biblioteca Flask e também vamos fazer o front-end. Vamos utilizar o editor de texto VS Code. Então, imaginando que você já tem o VS Code aí configurado, a gente precisa definir uma pasta onde o projeto vai ficar. Então, eu tenho aqui um diretório Python no meu computador. E aí dentro desse diretório eu vou criar uma pasta chamada CRUD. E aí eu vou pegar essa pasta e colocar aí dentro do nosso editor VS Code. Pronto, já estou com a pasta aqui e eu vou começar pelo arquivo readme, até para explicar um pouco sobre esse CRUD. Eu já deixei preparado aqui esse readme, deixa eu copiar ele aqui e vou criar ele aqui dentro do projeto. Então o nome do arquivo é readme.txt. readme.txt não, né? .md. Com a extensão aqui, a gente pode usar os Markdown do GitHub. Deixa eu dar um Ctrl V. Primeiro a gente vai criar um ambiente virtual para isolar todas as bibliotecas que a gente vai baixar. Vamos ativar esse ambiente virtual e depois vamos instalar as dependências. Perceba que eu deixei aqui as duas opções de ativação do ambiente virtual, porque se você estiver usando o Windows, o comando é diferente, tá? No meu caso, eu estou utilizando um macOS, então o comando é este de cima, que é o mesmo comando caso você esteja utilizando aí um Linux. Eu sei que bastante gente utiliza o Linux para programação na linguagem Python. Eu vou fazer então a criação desse meu ambiente virtual. Como é que eu faço um ambiente virtual? Eu venho aqui em terminal e clico aqui em novo terminal e ele vai me levar para o terminal exatamente na pasta que eu acabei de criar, ou seja, na pasta CRUD. E aí é que eu posso então executar este comando. Quando eu executo esse comando, perceba que ele vai criar uma pasta dentro da pasta CRUD. Então eu vou executar o comando python 3 -m venv. Então, quando eu faço isso, olha só, ele cria aqui e é aqui que ele vai instalar todas as dependências. Isso para evitar possíveis conflitos de versões de dependências. Então, nesse projeto, eu vou utilizar as bibliotecas que vão ficar instaladas aqui nessa pasta venv. Depois de criar o ambiente, eu preciso ativar. No meu caso, eu vou usar esse comando aqui. Se você estiver usando o Windows, é o comando de baixo aqui, tá? E quando eu ativo o ambiente virtual, ele vai mostrar o nome do ambiente aqui na frente do terminal, tá? No começo da linha aqui, onde tem o nome do meu usuário. Deixa eu dar um Enter aqui. Olha só a diferença. Então, a partir de agora, eu estou trabalhando no ambiente virtual do Python. E nesse ambiente virtual, eu vou instalar todas essas dependências que eu tenho aqui definido no arquivo requirements. Então, eu vou precisar criar esse arquivo, tá? Isso é muito útil e agiliza bastante, né? Então evita que você fique digitando o pip install um por um, né? Então a gente faz o pip install uma vez só e ele coloca todas as dependências que estão nesse arquivo. Então eu vou criar esse arquivo, que é o requirements.txt. Legal. E as dependências que a gente vai utilizar são estas 6 aqui. Então a gente precisa da dependência do Flask para fazer o back-end, o Flask SQL Alchemy para fazer o trabalho de comandos com o banco de dados. Este aqui é utilizado para tratamento das URLs. Esse aqui também para tratamento das URLs. Mesmo que a gente não vai utilizar autenticação com redes sociais, né, com APIs de autenticação das redes sociais, a gente precisa desse aqui, porque o banco de dados faz ali uma criptografia da senha para se conectar. Então precisa desse aqui. E esse aqui é exclusivo para trabalhar com o banco de dados MySQL, que é o nosso banco que a gente vai utilizar neste projeto. Para instalar todas as dependências, basta rodar esse comando aqui, pip3 install-r requirements. Então, até posso visualizar aqui, quando eu rodar esse comando, ele vai começar a baixar as dependências aqui dentro da pasta bin e também dentro da pasta lib. Eu vou deixá-las abertas aqui para a gente ir acompanhando o que vai acontecer. Ó, conforme ele vai instalando aqui, ó, vai aumentando aqui as pastas e arquivos, né, dentro da pasta bin e também dentro da pasta lib. Então aqui a gente não pode apagar esses arquivos, tá? Eles vão ficar aqui sendo gerenciados pelo próprio Python. Agora o nosso próximo arquivo, já posso fazer o arquivo run.py. Então, vou criar um arquivo novo aqui na pasta raiz, né?
run.py, e esse arquivo aí vai ter a seguinte definição. Eu vou fazer uma primeira importação, depois eu vou validar se eu preciso fazer o create table, né, fazer a criação da tabela. Caso ela já exista, ele não vai criar. E aqui ele vai executar o nosso projeto. Também vou precisar de um arquivo de configuração. Esse arquivo aí vai ser responsável por se conectar ao banco de dados. Esse arquivo também fica na raiz do projeto. Então, vou criar aqui o arquivo config.py. Beleza. Esse arquivo config.py tem pouco conteúdo. Deixa eu colocar aqui o conteúdo. Vamos aumentar um pouco a janela aqui e diminuir aqui. Nesse arquivo, então, config.py, eu tenho apenas um import para ele tratar o diretório do projeto e tem aqui a configuração da URL de conexão com o banco de dados. Então, aqui primeiro eu tenho o protocolo, vai ser usado esse protocolo aqui. Depois eu tenho aqui o nome do usuário do banco de dados, a senha deste usuário, qual que é o servidor, o endereço do servidor, no caso é localhost, e aqui qual é a base de dados que a gente vai trabalhar. Então, isso aqui é para se conectar ao banco de dados. Você deve ter percebido que aqui eu fiz um import do app, né? Então, eu preciso criar a pasta app. É um padrão que a gente utiliza no Python, né? Então, eu vou criar uma pasta chamada app. E aí, dentro dessa pasta, eu preciso criar aí algumas definições. Tá vendo que eu tenho dois imports aqui? Eu tenho import app e tenho import db. E é isso que a gente vai criar. Só que esse app e esse db, eles vão ser criados num arquivo aí padrão do Python, que é o arquivo _init__.py. Esse é um arquivo que é processado sempre dentro de cada pasta para ele fazer as configurações, né? Então eu vou pegar esse conteúdo desse arquivo, que já está preparado aqui, e eu vou fazer a definição do app e do db, que são as duas coisas. Aqui também eu tenho os imports do Flask, e aqui eu estou fazendo a nossa configuração do banco de dados, né? E aqui eu estou fazendo uma chave para ele criptografar todas as senhas quando for necessário. Aqui você pode escrever algo específico aí do seu projeto. E aqui a gente tem mais dois imports que parece que não são utilizados, né? Porque eles estão aqui mais apagadinhos, né? Mas eles vão ser utilizados porque esse app vai ser a base depois para todas as nossas rotas. Então, para evitar que a gente faça esses imports em todas as rotas que a gente tiver, a gente já está fazendo aqui, tá? E agora a gente vai criar esses dois arquivos. O arquivo de rotas e o arquivo models. Então, vou criar esses dois arquivos agora. hosts.py e o arquivo models.py. Esses dois arquivos precisam ficar na pasta app, tá? No arquivo de models, eu vou ter a definição de qual vai ser o objeto que eu vou gravar no banco de dados, tá? E com base nesse objeto aqui, nessa classe aqui, ele vai criar uma tabela no banco de dados. Então, eu só preciso colocar aqui from app import db. Ele já reconheceu ali. E aqui eu preciso criar essa classe. Então, eu coloco aqui class. E o nome da classe vai ser a classe item. Então, ele vai criar uma tabela chamada item lá. Eu até posso personalizar o nome da tabela, tá? Mas nesse caso vai ser item mesmo. Eu coloco aqui db.model. E aí fecho parênteses, dois pontos, e posso definir agora quais são as colunas. Vai ser o ID, vai ser o name e vai ser o description. Name e description. E aí essas três colunas aí vão ser, a primeira vai ser a chave primária, então vou colocar aqui a definição, db:, inteiro, chave primária. Vou colocar aqui a definição do name, db:, string, um string de 100, e não pode ser nulo. E agora também a descrição. A descrição, um string de 200, e também não pode ser nulo. Então, uma tabela bem simples, com apenas 3 colunas. Agora eu posso fazer o arquivo de rotas. Esse arquivo é o arquivo com mais conteúdo. Eu vou tentar passar linha por linha aqui. Primeiro a gente precisa dos imports aqui em cima, para ele poder tratar as rotas, fazer os requests, fazer as renderizações dos arquivos HTML e também o direcionamento para os métodos do banco de dados. Eu já vi estruturas que separam as operações do banco de dados num outro arquivo ainda. A gente poderia criar o arquivo controller.py.
e colocar as operações de banco de dados lá. Deixar só as operações de rotas aqui nesse arquivo, né? Mas como é um projeto pequeno, ainda está pequeno, né? A gente pode deixar as operações de banco de dados aqui nesse arquivo mesmo. Eu vou fazer a primeira rota aqui só para a gente testar. Eu coloco aqui app.route. Vou fazer a rota principal do site, né? Que é a rota barra aqui, né? A rota raiz. E eu faço aqui def index. Esse nome index, ele é proposital, tá? Vai ter outros momentos que eu vou chamar esse index, né, nesse próprio código aqui. Então, apesar de eu ter o lugar onde vai ser aberto, eu vou criar uma função com esse nome, tá? E aí depois eu vou usar também esse index nesse próprio código. E aí quando eu abrir a página index, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar todos os itens que temos no banco de dados. Então eu preciso criar uma variável para isso, que vai ser a variável items. E aí dentro dessa variável items, eu vou usar aqui da própria biblioteca do Flask, eu vou colocar aqui o query.all. Esse método vai buscar todos os itens e vai colocar na variável items. E aí eu posso fazer aqui um return do render template. Eu ainda não criei os templates, tá? Eu já vou criar. Mas eu vou abrir o template index.html. Faz sentido, né? Porque o nome da função é index. Então, eu vou abrir esse cara aí, index.html. E eu preciso também passar quais são os itens que serão exibidos na página. Então, eu crio aqui uma variável items e coloco dentro dela o que foi criado aqui em cima, tá? Para não confundir, eu até posso fazer assim, ó, items underline e coloco aqui items underline, tá? Porque fica meio estranho assim, né? Item igual a item, então eu coloquei underline para a gente saber que é esse aqui que eu estou falando. Fazendo isso, já está pronto o nosso projeto. Ele já vai trazer, caso tenha, né, alguns itens lá no banco de dados. Para isso eu preciso esse arquivo index. Então deixa eu criar aqui a pasta templates também dentro de app. Templates. E aqui dentro de templates eu preciso de um arquivo com esse nome, né? index.html. Eu já deixei o index aqui desenvolvido. Deixa eu copiar ele daqui e colar aqui. Esse index tem aqui a utilização de um outro arquivo que é como se fosse o cabeçalho das páginas, né? Então eu tenho aqui um base.html e aqui, como eu falei, eu estou percorrendo os itens que vão ser jogados para cá, né? E aí para cada item eu vou mostrar o name dele, né? O nome dele e a descrição. E ainda vou fazer ali o botão de edit e delete. Se eu abrir assim, vai dar um erro aqui porque eu ainda não criei essa rota. Eu não criei a rota create e eu também não criei estas duas rotas aqui de delete e update, tá? Mas eu vou rodar só para a gente ver o que acontece. Para rodar, eu preciso abrir aqui o readme e executar esse comando aqui. Vamos executar aqui embaixo. Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela primeiro. Beleza, agora eu já limpei o console. E o comando vai ser esse. Python 3 espaço run.py. Posso dar um enter aqui. Ele vai fazer algumas configurações que ainda faltam. E já rodou aqui. E eu posso clicar no Ctrl e entrar aqui. E aí, como eu falei, ó, ele precisa de mais um arquivo HTML. Ele está dando erro aqui que não achou o arquivo base.html. Então, a gente vai criar esse arquivo base aqui. Pode ser o arquivo base.html. E esse arquivo, eu também já deixei ele preparado aqui. É um arquivo com bastante código HTML. Como o nosso foco aqui é o Python, eu vou deixar essa parte do HTML aí para você estudar posteriormente, tá? Nesse arquivo eu fiz nada mais nada menos que um cabeçalho, fiz um menuzinho aqui e aqui já inseri o Bootstrap e o Font Anson. E aqui eu também estou colocando um arquivo de CSS. Caso você tenha algum CSS personalizado aí, você pode colocar um arquivo na pasta static. Então aqui a gente também pode criar mais uma pastinha dentro de app para colocar esses possíveis CSS. Então a pasta é static. Aí, static. Ele está colocando aqui, né, a pasta static e o arquivo é style.css. Então posso criar mais um arquivo aqui, style.css. E aí dentro desse arquivo, vamos supor que você tem aí algum estilo personalizado, você pode colocar aqui. Pronto. Enquanto eu fiz isso,
ele deve ter percebido as alterações e fez algumas modificações aqui no console, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui, ver se ele vai entender. Ó, ele já está agora, ó, dando aquele erro que eu falei, ó. Ele percebeu que eu criei o arquivo base, ele não está mais dando aquele erro do arquivo base que está faltando. Ele está reclamando que eu não tenho aqui o endpoint, né, a rota para o create. Então, se eu fizer aqui apenas uma alteração e tirar essa rota daqui, tirar aquele link que tem ali, né, e atualizar, ele já vai dar um outro erro agora. Agora não deu erro, agora ele está funcionando. Aí já está listando caso eu tenha algum item. E aqui eu não mostrei, mas no banco de dados, aqui na tabela, a tabela item, não tinha, tá? Ela foi criada e está com 0 itens. Deixa eu apagar a tabela. E agora eu vou dar um Ctrl C aqui para parar o projeto e vou rodar o projeto novamente. E vamos observar aqui que eu não tenho a tabela, ó, eu vou atualizar a página, ó, ele cria a tabela para a gente, tá vendo? Ele acabou de criar a tabela de item aqui no banco de dados e eu posso inserir algum só para ver. Deixa eu colocar o número 1 aqui, número 1 e executar. E aí agora eu já tenho um item, né? Quando eu vier aqui na página, olha o que vai acontecer. Agora ele vai dar o erro de que não tem o update, não tem essa rota do update, que eu não fiz esses aqui, certo? Então o que eu posso fazer? Provisoriamente eu posso apagar, só para testar, e posso atualizar. Olha só, então ele já está conseguindo mostrar coisas que estão no banco de dados aqui na nossa página, certo? Deixa eu voltar para cá, deixa eu dar um Ctrl Z aqui nos três, né? Nos três endpoints, nos três URLs. E agora a gente vai fazer estes 3 endpoints lá no nosso arquivo de rotas, tá? Por enquanto a gente só fez uma rota, que é a rota raiz. Agora eu vou fazer as demais rotas. A rota do create, vou fazer ela agora. E vamos colocar aqui. O que temos aqui no create? Essa rota aqui, ela vai aceitar 2 tipos de requisições, tanto requisições de get quanto requisições de post. Como assim? Vai ter um momento que eu vou acessar essa rota e vou só abrir o formulário. E vai ter momentos que eu vou acessar essa rota e vou gravar as coisas lá no banco de dados e vou chamar o nosso index que eu fiz lá no começo. Lembra quando eu falei sobre o index? Então, quando eu gravar, depois que eu gravar algum item, automaticamente ele volta para a página onde os itens estão listados. Então, esse aqui eu já posso ativar aqui, né? Não vou poder ativar porque ele vai dar erro ainda no create. Deixa eu fazer o create, ele vai dar erro no update e no delete. Deixa eu fazer o update e o delete aqui só para não dar erro. Depois eu explico aqui o update e o delete. Deixa eu dar um enter aqui. Pronto, já está ali o update e o delete. Agora eu posso atualizar. E eu já tenho as 3 rotas ali mapeadas no servidor. Então ele sabe aonde que está o create. Ele tem a rota do create, então o link está aqui. Ele tem a rota do delete a rota do delete e a rota do update, certo? Então agora eu posso criar um item por aqui. Quando eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ó, ele está indo na página create.html, que é só para fazer esse get aqui, ó. Então ele está prevendo isso aqui, ó. Ele está chegando nesse ponto aqui. Ele fez uma requisição para o create via get, né, que foi pelo link, entrou aqui no create. Isso aqui não aconteceu porque não foi um post e sim um get. Então ele chegou aqui. O que ele tentou fazer? Tentou abrir o formulário de cadastro, né, de create, e eu ainda não criei esse formulário. Então eu preciso ir lá no templates e fazer esse arquivo. Então eu coloco aqui create.html. Agora não vai dar erro, ó. Só que o arquivo está vazio. Ele chegou aqui nesse arquivo e esse arquivo está vazio. Então vamos colocar um formulário aqui para ele exibir para o usuário. Já deixei o formulário aqui preparado. O formulário também vai pegar o menuzinho lá do Base e vai fazer um formulário padrão ali com name, description e um submit. Vou atualizar aqui. Pronto, está lá o nosso formulário. Eu vou colocar aqui o número 2 e o número 22 e vou dar um create. Olha que bacana. Ele acabou de gravar utilizando ali agora essa parte do código. Agora ele entrou nesse post aqui, né? Ele entrou nesse if aqui porque eu fiz uma postagem e isso aqui tudo aconteceu. Então ele gravou lá no banco de dados. E agora eu posso, por exemplo, fazer um delete. Deixa eu deletar o primeiro aqui. Ó que bacana, já deletou. Claro, né? A gente poderia personalizar aqui, fazer um JavaScript para confirmar. Tem certeza que você quer deletar, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Mas como é para fazer um CRUD bem básico, eu vou parar por aqui mesmo. Vou só testar agora a parte do Edit. Quando eu clicar aqui no Edit, ele vai dar o erro porque eu não criei o formulário
chamado update. E aqui no nosso update acontece algo bem parecido com o que acontece aqui no create. No update tem uma diferença que eu vou enviar um ID, deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, no create não tem nada de parâmetro e no update eu posso levar o ID, então pode ser que ele entre aqui e só apresente o formulário com aquele item que você está levando, ou pode ser que ele altere lá no banco de dados e apenas retorne o index novamente. Então são duas rotas que fazem algo parecido, né? As duas têm get e post, só que aqui no update, na hora que faz o get, tem essa parte aqui do item que precisa ser apresentado para que a pessoa altere o nome do item ou a descrição do item, né, conforme for a opção que ela quer. O delete ele é um pouco mais simples. Ó. O delete ele não tem um formulário, né? Ele não tem aqui um render template, assim como tem os outros dois, né? O create e o update. O delete ele é mais direto, ele simplesmente executa uma operação no banco de dados e depois redireciona novamente para o index. Agora a gente pode testar o update. Vamos voltar para cá. Vamos criar esse formulário de update, né? Então eu vou criar ele aqui, update.html. E aí vou pegar ele aqui, o nosso formulário já está pronto aqui, já copiei e colei aqui. Tanto aqui o nosso formulário de update, ele é muito parecido com o formulário de create. A diferença é que ele vai ter aqui os valores, né, preenchidos. Os dois value aqui, eles vão ter as informações que vão permitir que a pessoa só altere, né? E depois tem um submit aqui embaixo. Agora sim eu posso voltar para o navegador, ele já entendeu que eu fiz o formulário. Posso atualizar aqui, ó, ele trouxe as informações, eu vou voltar aqui, vou clicar no edit de novo, ó, ele traz as informações. Em vez de 2, eu vou colocar 2 SSS, e aqui vai ser 2333333. Vou dar um update, olha só, ele gravou e está mostrando os novos valores, certo? Com isso a gente fez aí um CRUD básico na linguagem Python, para que você possa aí iniciar na programação web com a linguagem Python. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, compartilhe com todos os seus amigos e acompanhe os próximos vídeos, que eu sempre trago novidades aqui no canal para ajudar você a ser um programador cada vez melhor. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo.